Hoje, no nosso Pod Doctor, vamos falar sobre gestão da qualidade em serviços de saúde. E para isso, nós convidamos aqui os especialistas, que são a Rosane Canelo, Eric Almeida e Nádia Lorena. Eu vou pedir que eles se apresentem, falem um pouquinho do tema de hoje e vou pedir que, se me permitir, comece pela Rosane. Tudo bem, Rosane? Agora é com você. Olá, pessoal. Eu sou Rosane Canelo, sou especialista em qualidade, acreditação hospitalar e segurança do paciente. Atuo na área de qualidade numa unidade privada e trabalho com qualidade há mais de 5 anos. Legal. Ó, agora é o Eric vai se apresentar e vai falar um pouquinho para a gente. Eu sou Eric Almeida, mestre em epidemiologia e especialista também em gestão da qualidade e controle de infecção. E sou responsável técnico pela Inovid, que é uma empresa especializada em saúde. Você é professor também, né, Eric? Também. Ah, muito bem. Só tem fera aqui, gente. Olha a Nádia aqui. Meu nome é Nádia Lorena, eu já estive aqui outras vezes, eu sou especialista na área de controle de infecção. E a gente vai falar um pouco sobre qualidade hoje e como também tem inserido dentro da Comissão de Controle de Infecção. É importante a gente falar, porque é obrigatoriedade em toda a clínica, em todo hospital, e a gente precisa saber como é que é essa interface da qualidade com o controle de infecção. Obrigado. Eu estou aqui passando vocês aqui pelo Instagram, mas nós já estamos também no canal do YouTube, já sendo gravado tanto no canal da Inovid quanto aqui no Pod Doctor. Pedir aos nossos ouvintes que cliquem nos canais, tanto da Inovid quanto do Pod Doctor, ativem lá o sininho e se inscrevam no canal. E aproveitem para enviar seus comentários, dúvidas lá no canal, que a equipe aqui vai estar à disposição para estar respondendo vocês, tá bom? Bom, nós vamos começar a nossa conversa hoje e nós vamos falar um pouquinho dessa trajetória desses profissionais e como é que eles chegaram até esse momento também de tratar gestão de qualidade de serviço de saúde. Eu ia falar qualidade de serviços em saúde. O que você pode falar um pouquinho para a gente, Rosana? Pode contar um pouco dessa sua trajetória e desse tipo de serviço que você presta. A qualidade ela foi como obrigatoriedade em alguns serviços de saúde e a partir daí alguns hospitais que não estavam muito vinculados a acreditações e certificações aderiram a esse processo. Eu entrei desde 2015 na qualidade e me apaixonei pela área. A qualidade ela permeia toda a parte da organização hospitalar por ser responsável por dirigir e controlar a organização de saúde. Automaticamente ela é responsável desde da satisfação do cliente na entrada dele até a saída dele e permeando e avaliando todas as interfaces, né, para garantia da qualidade assistencial, direta ou indireta dele, e entendendo um pouquinho também sobre o impacto e referências que a organização de saúde pode ter a nível de imagem institucional. Então, a qualidade ela trabalha muito com essa área, voltado para essa questão de como esse paciente ele entra, como eu entrego e quais os processos que eu consigo aderir para manter esse paciente com um impacto positivo e o meu hospital ser referenciado a esse cliente e a outros, né? Entendi. Então, para que esses hospitais consigam, inclusive, as suas certificações, é fundamental que eles tenham esse controle de qualidade. Isso. A qualidade ela faz parte, um dos pilares da qualidade internamente numa instituição de saúde são as acreditações hospitalares. É a qualidade que faz toda esse processo de manutenção e controle, né, de gerenciamento, porque a certificação ela tem uma data para vir e acontecer, né? Mas o processo ele precisa acontecer sem ela estar. Então, é a qualidade que é a responsável para poder gerir, né, todo esse processo institucional. Entendi. Bom, eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Vocês vão escolher quem vai responder, até porque eu acho que é o início do nosso podcast, na verdade, né?
O que é gestão da qualidade? A gestão da qualidade é a área responsável estratégica de uma unidade de saúde. Ela está vinculada diretamente com a alta liderança da instituição, que são os diretores e gerentes, e faz interface entre a operação e a equipe de apoio. Ela é responsável por planejar, organizar e desenvolver ações que estão diretamente interligadas ao impacto direto que pode acontecer no paciente. Então, são métodos de trabalho que a gente consegue garantir um cuidado de qualidade assistencial e eficiente e uma eficiência administrativa na organização desses processos institucionais. Entendi. E só para complementar, né, e tendo esse entendimento da garantia da qualidade, ela é uma totalidade, né, das ações sistemáticas necessárias para garantir que os serviços de saúde ela prestem, né, o seu serviço dentro dos padrões de qualidade. Ou seja, a unidade ela tem uma necessidade, deve, né, além de ter a necessidade, ela deve estabelecer padrões de forma que garanta que os pacientes que estão sendo atendidos, né, eles não saiam, né, desse atendimento com algum evento adverso ou algum incidente, né? E não só a questão dos pacientes, mas também com os processos como um todo, porque vai estar tudo integralizado. Tanto a parte assistencial quanto a parte administrativa. Então, a gestão da qualidade, ela permeia toda essa cadeia processual, de forma que essa unidade ela possa se organizar de forma que ela consiga, né, funcionar dentro de um padrão que todos que estão dentro daquela organização consigam seguir esse padrão que foi estabelecido. Entendi. Eu posso fazer uma pergunta para vocês a título de usuário, né? Claro. Há muitos anos, quer dizer, eu raramente entro num hospital para ser atendido. Eu acho que eu imagino que pode ser a pergunta do público, né? Então, eu observei da última vez que eu fui atendido numa emergência, né? Que a gente passou a receber uma pulseirinha com uma cor diferente, né? Dependendo do risco ou do grau da emergência. Esse tipo de seleção do paciente faz parte do processo de qualidade do atendimento lá no Hospital da Gestão? Sim, porque todas as ações que são implantadas para melhoria de processo interno é acompanhado e gerenciado pela qualidade. Essa questão da coloração da pulseira, ela é uma escala utilizada para que a equipe interna da casa entende o tempo que você pode aguardar ou não a nível clínico desse atendimento. Então, a gente tem que fazer a garantia do mínimo e do máximo para poder trabalhar essa... Olha, desculpa, eu achei legal pra caramba essa pergunta, porque eu imaginei que fosse alguma coisa realmente com o tempo, em função da gravidade, né? Mas muita gente não sabe. E o paciente, quando vai numa unidade hospitalar, para ele saber se ele está sendo bem atendido, se ele está sendo... como é que eu vou dizer para você? Se ele está sendo olhado com esse carinho, com essa atenção pela urgência do problema dele, se essa instituição tem esse procedimento, porque é uma instituição que tem gestão da qualidade. E a gente vê o seguinte, o paciente, ele tem muito do visual. Ele não é técnico, ele não conhece por que está usando a pulseirinha. Ele até entende que vai ter que ter a pulseirinha verde, vermelha, amarela, dependendo da classificação. Mas ele é leigo. E o que ele se baseia? No visual, no cartaz que tem ali, na pulseira que foi colocado. Por exemplo, a gente tem um cuidado, aí você que tem clínica oftalmológica pode pensar nessa questão de identificação, da questão de cirurgia segura. Você vai numa clínica oftalmológica, como é que você identifica qual é o olho que vai ser operado? Pois é. Como tem o membro, braço direito, braço esquerdo, como que você identifica isso? Numa oftalmologia, por exemplo, tem vários mecanismos. E aí eu achei muito interessante para a pessoa não errar, eles botaram uma etiqueta relativamente grande no paciente, do lado do olho, porque é todo um processo. Quando o médico decide o olho a ser operado, ele tem exames a serem feitos, ele tem lente a escolher, então ele passa por um processo até chegar na sala cirúrgica. Nesse processo pode se perder. Então, o paciente tem que ter certeza de qual olho que vai ser operado, porque não é operado os dois. E como que identifica? E quando chega na hora da cirurgia, próximo, né? Eles colocam uma etiqueta enorme, algumas unidades aqui, acima do olho a ser operado. E o paciente é visual, ele já sabe, está seguro com aquilo. É bom, eu fiz 4 cirurgias de descolamento de retina, já passei por isso, e é assim mesmo. E o serviço de qualidade mostra esse processo mais seguro, porque eu estou vendo, de longe eu vejo qual é o olho, é o direito.
Porque ele está E até sinalizando. um método de bloqueio mesmo, né? Uma barreira preventiva, porque se caso a marcação da lateralidade, né, que é a utilização dessa ou de uma caneta ou desse Um adesivo tiver incorreta, automaticamente o paciente ele consegue sinalizar a gente que aquela marcação Tá não errado. corresponde ou por um erro de preenchimento de termos ou algum processo que houve uma falha ali, mas que houve uma barreira Sim. preventiva. No caso da pulseirinha que você sinalizou, em alguns hospitais já se contempla um cartazinho escrito quais são os níveis, né? Verde, vermelho e amarelo, e quais são os tempos estimados. Existem algumas outras instituições que têm um pouquinho mais de trabalho tecnológico, que já trabalha com tempo de espera que você tem para quando você chegar na emergência você saber que até determinado tempo, você pode esperar se você não for urgenciado. Então, automaticamente, esses processos bem estabelecidos correm um risco menor para esse paciente. Sabendo-se que dentro de uma unidade hospitalar, de acordo com o Instituto Brasileiro de Segurança do Paciente, a gente tem um risco diário de 2 eventos adversos, que são algum dano cometido a um paciente em caso de internação. Então, automaticamente, essas barreiras preventivas são muito importantes Você pra diz gente. isso mesmo usando a gestão da qualidade no hospital? Ainda tem esse Sim, risco? existe o risco, porque errar é humano, né? Não, é claro. Agora, você imagina se não tiver a gestão da qualidade, né? Assim, eu vejo em duas vertentes, né? Assim, para a gente tentar, talvez, assim, caracterizar a questão da gestão da qualidade, né? Nós estamos falando em relação à classificação de risco, né? Que é um processo voltado para a emergência, na identificação desse paciente, né? E aí a gente pode falar em relação à segurança do paciente em si, né? Porque a segurança do paciente, ela é uma dimensão da gestão da qualidade, então ela está dentro desse arcabouço que é a gestão da qualidade. Quando nós trazemos esse processo para dentro da instituição, nós estamos falando em mitigação de riscos, né? Isso. O que significa isso? Significa que para cada paciente ele possui a sua característica individual. Então, algumas unidades utilizam, né, a questão da cor para identificar o risco e as características daqueles pacientes. Seja um paciente alérgico, né, paciente com risco de queda. Então, tem algumas identificações internas quando o paciente está internado, né, com essa proposta da identificação do risco, que é um pouco, né, diferente da emergência. Mas quando a gente pega também a questão da qualidade, quando a gente vê segurança do paciente sendo uma dimensão da qualidade, quando a gente pensa no gerenciamento desta emergência, a gente pode puxar um pouco para a questão da gestão em relação, inclusive, ao percentual de pacientes que eu estou atendendo dentro daquela minha unidade. E aí a gente não vai falar apenas agora da segurança do paciente, e sim uma parte de gestão. Justamente para que seja trabalhado e caracterizado o perfil epidemiológico daquela unidade. Justamente para que eu possa prever quais são os principais especialistas, por exemplo, que eu devo ter dentro daquela minha estrutura. Sim. Porque se eu sei que o perfil epidemiológico ele muda, eu preciso pensar na gestão. Como que eu vou gerenciar essas questões? E aí a gente está falando mais para a área, né, da questão da gestão da alta liderança de quem está gerindo aquela unidade. Mas Eric está falando uma questão, gente, muito importante. Vocês estão assistindo a gente aí, ouvindo. A gente tem hospitais e clínicas que são dirigidos, né, e administrados por médicos, muitas vezes. E tá tudo bem, é isso mesmo. O médico, ele tem formação médica. A formação administrativa e de gestão, ele vai pegando logo após a formação da graduação dele. Então, ele vai... essas informações que a gente está passando aqui, parece que às vezes se torna pouco palpável para quem é um diretor de uma clínica, de um hospital. Talvez de um hospital por grande porte já fica um pouco mais clareza. E tá tudo bem. O que a gente faz, né, como especialista, é a gente mostrar por que a gestão da qualidade impacta diretamente na segurança do serviço que ele está prestando. E muitas vezes ele não sabe. Quer ver uma coisa? Quando a gente está numa unidade, eu falo sempre para os consultores assim,
Gente, o diretor, ele não sabe. Não é porque ele não quer, é porque a formação dele é outra. A partir do momento que se contrata, né, os nossos especialistas, a gente precisa explicar o que está acontecendo. Quando fala de qualidade, ele entender que ter um serviço de qualidade no hospital, que seja pequeno, que seja uma clínica, que seja um consultório, ele ainda não tem noção da importância desse serviço de qualidade, viu, Carlos? É claro, E é isso entendo que a gente tem que perfeitamente. pensar em como colocar isso de maneira mais palpável para as pessoas que estão precisando desse serviço. Porque se você parar para pensar, tem um fato que aconteceu comigo que eu acho que muito relevante e parece muito impactante, mas eu gosto de falar sobre isso porque é impactante a saúde. Quando eu entro no hospital Sim. e vou receber uma assistência, Claro, né? eu quero ter segurança no que estão desenvolvendo em mim ou no meu ente, ou até no estranho, né? Então, eu estava numa unidade, eu estava numa reunião que uma advogada falou o seguinte: gente, é muito fácil para você prevenir o evento adverso. É fácil. Você tem um serviço de qualidade, você monta protocolos mais seguros, fluxos mais seguros. Agora, difícil para mim é defender você na cadeira de réu. Um médico com um nome, com uma carreira, com um gabarito, com uma expertise tremenda, no entanto, ser pego por uma situação, por um evento adverso que poderia ser tratado com um processo simples. Então, é muito mais complicado, e essa advogada falando, é muito mais complicado fazer para mim a defesa sua. Então, hoje, o que a gente precisa aí, quem está nos ouvindo, a gente gostaria muito que você pudesse entender isso. O serviço de qualidade, a área de qualidade é uma obrigatoriedade e ela tem um motivo de ser. O motivo é que você tenha mais segurança nos seus processos, nos seus serviços, preventivamente. E não tenha tantos riscos, evento diverso aqui a gente não quer mesmo. Agora você vê a Rosana falando, olha que grave isso. A Rosana falou que mesmo tendo um serviço de qualidade no hospital, os erros acontecem. É. Imagine as áreas que não têm essa visão de ter um serviço de qualidade. Então, assim, é um tema muito legal de falar, mas... Muito legal mesmo. Entendendo que quanto mais fortalecida a instituição de saúde e aí quando a gente fala de amadurecimento da instituição de saúde, a gente está falando sobre uma boa adesão da parte da direção junto à sua operação. Quanto mais a operação, que são os nossos níveis assistenciais, entender que aquele processo ele é importante e aderir ele é cada vez mais importante para a gente manter um ambiente seguro, e todo mundo, eu acho que quer estar num ambiente seguro. Quando você entra num hospital, você tem que se sentir seguro, ou deve se sentir, né? Então, quanto mais você adere a essas normativas, melhor vai ser o seu processo de trabalho e menor vai ser o seu risco de falhar. Quando a gente fala que a falha ainda existe, mesmo com gestão da qualidade, a gente fala porque todo mundo que é humano pode falhar em algum momento. Então, o que a gente precisa ter é adesão aos processos institucionais, né? E entender que o paciente, ele é o amor de alguém, e a judicialização, ela faz parte de um possível risco quando a gente tem um evento adverso grave. E algumas instituições de saúde já trabalham com o disclosure, né? Que é quando acontece algo dentro da instituição. Inicialmente você conversa com esse paciente e posteriormente você dá um retorno para esse paciente e os seus familiares, mostrando o que aconteceu. Mas se essa pessoa morreu, mesmo assim a gente precisa mudar um processo interno para que isso não impacte outras pessoas. Recentemente eu estava no Einstein num curso de capacitação realística e a equipe do teatro, né, fazendo toda aquela questão da encenação, a simulação de um disclosure. Realmente é assustador quando você vai conversar com alguém e você falar que teve um evento adverso, né, que algo aconteceu com o seu familiar ou com você, se caso você esteja orientado, e aquilo
cometeu ou a sua vida ou algo permanente. Como é que você acha que você vai se sentir perante a isso? Então, a qualidade e a segurança do paciente, ela trabalha com essas normativas para implementar isso de forma proativa. A gente não quer trabalhar com algo reativo, que é depois que isso aconteceu, eu vou lá me justificar. Eu preciso montar processos de trabalhos e adesão dos meus profissionais, né, e colaboradores para que isso não venha a acontecer. E caso aconteça, que tenha um dano menor possível. Entendi. Rosana falou uma coisa que a Rosana falou assim, alguém que está ali é o amor de alguém, né? Assim, eu falo o seguinte, falo para você, ele fala assim, ali tem uma história como a nossa história. Nós temos uma história, né? Do outro lado tem uma história também. Ele tem um esposo, ela tem um esposo ou um esposo, né? Eu tenho um filho, tem uma história de vida. Sabe o que eu acho? Que a gente está muito burocratizado e às vezes a gente não tem tanto tempo para ouvir o técnico. O que o técnico me fala de tão importante? Aí eu conversando com os especialistas que faz parte da nossa equipe, eu falo o seguinte, quando você presta uma orientação, faz sempre a seguinte pergunta, isso faz sentido para você? Porque a partir da resposta dele, você vai conseguir entender se realmente ele entendeu o tema, né? Se faz sentido para ele ou não, porque às vezes não faz sentido para aquele profissional de saúde. Entendi. Colocar a pulseirinha é mais um trabalho. Colocar o adesivo, poxa, não só avisar que o médico e o paciente, que ele sabe o olho direito que tem que operar, vou ter que botar. Então, assim, não faz sentido para alguns processos, para o outro. Então, ele pode fazer muito bem quando a gente estiver perto, ali. E ele, quando a gente sai de perto, ele pode, como não faz sentido para ele, ele para de fazer. Então, como é que a gente gerenciar isso? Que é o maior desafio, viu, Carlos? Você Que é o não técnico, acha? né? Você não acha que isso aí... Vocês falaram, eu achei que vocês fossem entrar até nesse tema, né? Pelo menos na palavra, né? E humanizar mais o atendimento. Eu não sei se seria isso, né? Quando a gente fala, pô, alguém é o amor de alguém, é claro que é, né? Sim. Então você vai criar um processo, mas pensando em humanizar. Porque se um processo pro passe, porque é diferente você estar numa empresa de processos burocráticos, que produz outro tipo de coisa, do que você estar dentro de uma unidade hospitalar com um problema gravíssimo e, de repente, aquele processo ali deixa as pessoas totalmente inseguras, vulneráveis, né? Porque elas vão ficar muito inseguras em relação a isso, né? Então, eu acho que essa questão da humanização, a gente fala hoje da humanização em tudo, né? Aqui a gente assessora o cliente na parte contábil. Você acredita que a gente fala de contabilidade humanizada? Porque não é só um robô te atendendo, não é só um papel, uma ficha e uma cor. Tem gente aqui esperando você do outro lado. Alguém que, além de te dar um papel, uma ficha, uma pulseirinha no seu braço, vai te escutar, vai te conduzir, vai te pegar pelo braço até te levar. Entende? Então, eu acho que passa um pouquinho por isso. Ó, vocês já estão dando assim... entregando bastante, eu nem comecei a perguntar nada ainda. E tem uma pergunta que eu acho que de repente vocês vão falar agora, né? E já devem ter falado, mas eu vou perguntar porque serão assim, definido para quem está escutando realmente o que significa aquilo que a gente está falando. Por exemplo, quais são os principais pilares da gestão da qualidade numa unidade de saúde? Aí a gente tem um pai da qualidade, que é o Dona Abdian, e isso permeia, né? Até hoje, nos dias atuais, os 7 pilares da qualidade, que é a eficácia, a efetividade, a eficiência, a otimização, a aceitabilidade, a equidade, e nada mais é do que transformar todo esse processo de trabalho um impacto positivo nesse paciente, mas cada um dele vai trabalhar. A eficácia vai trabalhar na resposta positiva que esse paciente tenha. Mas não é só a nível de atendimento direto. Ele vai trabalhar com o atendimento direto desse cliente, a reação desse cliente perante a nossa instituição e vai trabalhar também a estrutura física que o hospital tenha, né? Ou qualquer organização de saúde tenha para poder atender eles. Então, automaticamente, quando a gente trabalha com esses 7 pilares, a gente trabalha com recursos tecnológicos, a gente trabalha com o cuidado centrado ao paciente, que é a legitimidade e a equidade. A equidade a gente trabalha com o cuidado centrado do paciente, voltado para um atendimento igualitário. Então, todo mundo que entra dentro da minha unidade de saúde, ela tem
o mesmo atendimento sem nenhum tipo de diferenciação. A legitimidade vai trabalhar como é que eu sou visto perante a sociedade. Alguns hospitais, eles querem ser referenciados, então eles trabalham muito essa parte. Eu quero ser referência em oncologia, que é tratamento contra o câncer. Então, automaticamente, a gente vai trabalhando o que a gente quer repassar mesmo para essa sociedade e os nossos resultados. A eficiência, a gente trabalha com planejamento pré e pós, a gente avalia a questão do cuidado real desse hospital e o cuidado ideal, por onde é que eu quero chegar. Então, automaticamente, cada instituição vai estar voltada a todos esses 7 pilares, mas cada uma vai ter a sua diferenciação ali no que ela quer atingir a nível de sociedade. Entendi. E como ele quer entregar, né? Mas, por exemplo, a gente está falando assim em nível hospitalar, né? Uma instituição de maior porte, com toda uma complexidade para funcionar, qualquer né? serviço, Aí, né? aí eu te pergunto, né? A gestão da qualidade, né, em saúde, ela também abrange as empresas de menor porte? Eu tenho uma pequena clínica numa rua, eu faço lá ou cirurgia plástica, de repente nem sempre lá eu opero fora, mas eu tenho alguns procedimentos, eu faço curativo, uma série de coisas. Eu tenho lá uma clínica de dermatologia, que eu faço procedimentos e tudo mais, né? Onde é que a gestão da qualidade em saúde pode permitir ou preparar a minha empresa para eu trabalhar em conformidade com aquilo que manda as regras da Agência Nacional de Saúde e tudo mais? Como é que você pode falar um pouquinho dessa parte também? Vocês podem falar? Eu vou começar e você complementa. Tá, ó, vamos lá. Assim, Carlos, quando a gente fala em relação à gestão da qualidade, né? A gestão da qualidade, ela tem uma aplicabilidade dentro das organizações, né? Seja ela de saúde, seja ela, né, por exemplo, aqui no seu escritório, seja naquela clínica. Tudo vai depender do mapeamento dos processos, né? De acordo com o mapeamento dos processos, eu identifico, eu categorizo, né, na verdade, aquela organização, e a partir daquela categorização, a gente aplica o modelo de gestão da qualidade. Então, a gente precisa ter em mente que a gente tem vários tipos de modelos, né? Nós temos o MEG, por exemplo, que é o modelo de excelência em gestão. Nós temos a ISOs, né? Que são outras, né? A questão de ferramenta de qualidade. Então, eu costumo dizer o seguinte: gestão de qualidade não é custo. É investimento, né? É investimento. Sim. Porque quando a gente olha para o modelo de gestão de qualidade, nós não estamos pensando apenas em gasto, né? Nós estamos pensando em otimizar processo e automaticamente diminuir custos. Isso. Porque às vezes a unidade fala assim, não, mas isso aqui é um custo exorbitante. Mas quando ele analisa o processo como um todo, ele vai conseguir economizar em processo que ele não tem conhecimento, que ele está desperdiçando dinheiro. Sim. E eu vou dar um exemplo clássico aqui, por exemplo. As organizações de saúde, por exemplo, eles precisam, né, manter um programa de gerenciamento de resíduos, né? Nós temos aí a RDC 222, né, de 2018, que obrigam, né, essas unidades de saúde a estabelecer o plano de gerenciamento de resíduos. Então, se eu não consigo fazer, por exemplo, a gestão desses resíduos sólidos de maneira eficaz, é gasto. Então, nós conseguimos, por exemplo, diminuir em uma clínica cerca de, eu vou falar em relação a valores, né, em relação a R$ 2.500 por mês. Ou seja, se eu começar a trabalhar a questão da otimização, né, custo-efetividade, né, a questão da efetividade, a questão da legitimidade, a questão dos pilares da gestão da qualidade, eu também vou estar economizando nos processos internos e automaticamente aquilo que eu estou gastando dinheiro e que eu não tenho conhecimento que eu poderia estar economizando, eu vou estar economizando. E aí eu vou pagar tanto gestão de qualidade, ainda vai sobrar, né? O dinheirinho do final do ano, a caixinha aí do Natal, né? Da festa do final do ano. Mas quem investe em qualidade, né? Pode falar. Pois não, eu acho que hoje, pelo fato de vocês estarem aqui falando sobre isso, já demonstra que o mercado também tem se preocupado com essa questão da gestão da qualidade, né? O que eu vejo, como a gente atende muitos clientes de médio e pequeno porte, esses estão carentes desse tipo de assistência.
Por isso que eu fiz a pergunta e eu espero encaminhar para todos esses clientes que a gente atende aqui o podcast que a gente está fazendo para que eles escutem também, né? Só que muitas vezes, como eu sempre digo, a gente passa tão cientificamente a questão que para alguns é um pouco assustador. Caramba, mas isso é muito grande, eu não vou conseguir implantar aqui. E uma pergunta importante, é obrigado por lei? Porque se é obrigado por lei, não tem como ele evitar isso. Ele vai ter que, em algum momento, implantá-la também. Caso ele não faça isso, ele tem problemas aí na questão de penalidades, né, que é uma delas. Riscos, por exemplo, que podem estar, inclusive, afetando o seu paciente, que automaticamente pode entrar com demanda judicial contra essa empresa por alguma coisa que não tenha sido feita corretamente, um erro humano acontece. Só que lá, de repente, é uma coisa que você não vai conseguir recuperar nunca mais. Então, eu acredito que a gestão da qualidade, ela influencia diretamente esse tipo de assistência. E muito mais. Eu acho que ela aumenta a receita das empresas que implantam a gestão da qualidade. Porque ela não tem retrabalho. Ela não tem retrabalho. Ela aumenta, mas aumenta a qualidade. Além do retrabalho, aumenta a qualidade do que ela presta. E o paciente que visita essas clínicas, hospitais, consultórios, ele sente isso desde a chegada. Então você vê como é que isso impacta positivamente nessas instituições, né? No global mesmo. Rosana falou sobre melhoria contínua de processo. Quando eu tenho uma clínica, uma unidade menor, por exemplo, eu recebi esses dias uma ligação de um médico desesperado porque ele teve um problema importante na clínica que ele fez uma cirurgia plástica. Porque a mulher normalmente vai fazer a cirurgia, quer ficar mais bonita, e olha só, se você tem uma infecção, você pode ficar muito pior. Se for um tecido danificado, muito pior. Olha só o dano que é. Então ele falou assim, Nádia, eu quero um mapeamento de tudo. Esse mapeamento poderia ter sido feito antes. Concorda? Tinha que ser feito. Tinha que ter sido feito antes. Se ele está em dúvida do processo dele, se não está seguro, por que não fazer antes? Então a proposta da gente é fazer antes esse mapeamento. Fazer antes que aconteça uma infecção severa dessa e a gente tem perda de tecido importante, pode ser muito mais difícil de restaurar esse tecido numa cirurgia plástica. E aí a gente conversando, eu vi a ansiedade, o nervosismo, olha só, não precisa. Os riscos, a partir do momento que você tem um serviço de qualidade, eles diminuem muito os riscos desses eventos adversos. E eu falei assim, eu quero que você me fale exatamente quem é que está errando. Então falta controle. O serviço de qualidade vem com esse objetivo. Controle, melhoria contínua, Nádia, os processos com certeza. Eu observo o seguinte, né? A gente vive assessorando médicos e tudo mais, tive muito tempo dentro do hospital. Tem alguns hospitais que eles prestam serviço da hotelaria, o médico tem a sua clínica fora, ele não opera na clínica dele, porque não tem estrutura para isso. Então, eu sou o paciente, eu vou fazer uma consulta com um cirurgião agora, plástico, por exemplo, quero fazer uma blefaroplastia. Ele vai, você vai se internar no hospital XYZ. Aí eu te pergunto, onde é que tem que estar esse processo? Dentro da clínica do cirurgião ou dentro da unidade onde eu vou me internar para ele ir até lá operar? Mas eu vou ficar dentro do hospital. São os dois? Ou é só o hospital? Ou é só o cirurgião? Entende essa pergunta? Que é mais complexa do que somente a gente, eu vou lá implantar a gestão da qualidade. Então eu estou mostrando um caso aqui que acontece. Na maioria das vezes, eu não procuro um cirurgião plástico dentro do hospital. Eu vou no consultório dele primeiro. Ele vai me examinar, vai pedir alguns exames e tudo mais, vai avaliar e vai marcar uma cirurgia fora, num hospital que vende hotelaria. Mas, claro, com a enfermagem, com tudo lá. Então, eu estou fazendo essa pergunta aqui porque eu tenho um número grande aqui de clientes que são cirurgiões plásticos e que fazem exatamente isso. O processo de qualidade começa no primeiro atendimento do paciente. Então, é na clínica dele, lá no consultório. No consultório, por quê? A partir do momento que o médico analisa e vê qual é o procedimento a ser feito, a partir dali já começa a segurança toda do processo, porque ele vai pedir exames. Ele vai pedir novas consultas. Ele vai pedir um direcionamento para um outro procedimento. Ele vai pedir uma visita, talvez, de um outro profissional para ver. Então, tudo isso tem que ser acompanhado dentro de um prontuário e tem que ter o controle. E aí, assim, a 63 fala de boas práticas, das comissões obrigatórias, e uma delas é a comissão de prontuário. Seu prontuário vem desde o início, começou o atendimento, está ali. Então, o processo seguro começa a partir do momento que você inicia e da partida na entrada do consultório médico. Então, você entrou, o que eu faço? Quais são os impressos, se há impressos a serem desenvolvidos? Eu sou médico, vou receber um paciente, um exemplo.
E aí eu vou fazer, eu sou cirurgião plástica, eu preciso desde o impresso, se é que eu opto para fazer esse tipo de atendimento via física ou digital, qual o sistema que você está utilizando? Quais são os vieses de segurança dali daquele sistema? Quais são os vieses de segurança ou de riscos que tem o seu dado físico, que é o prontuário, que é a ficha, enfim, todos os dados do paciente. A qualidade está ali, vendo o sistema, vendo impressos, vendo como é que é alimentado isso, como o paciente recebe, o que o paciente recebe de dado formal e o que ele recebe de não formal. Muitas vezes o médico fala assim, olha só, você vai fazer cirurgia tal dia, o paciente não está ouvindo nada, ele só ouve o seguinte, blá, 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 dia 5 você vai tirar esse sinal, ponto, o resto ele não ouviu nada. É assim que acontece. Por quê? E mais, ele fala, cabecinha na hora tá voando. Você entendeu? O médico fala assim, você entendeu? Entendi tudo. Viu nada, ele nem lembra às vezes. Então, o processo de qualidade começa ali, na consulta. Depois vem os exames. Ele tem que acompanhar esse paciente até a hora da cirurgia e pós-cirúrgico ainda. Agora, uma questão que é importante, a gente, talvez eu possa resumir, eu acho que você também pode colaborar aí comigo, Rosana. A questão de definir um nome para isso tudo, que é a questão de cultura organizacional, né? Nós precisamos mudar a cultura. Então, infelizmente, no país, a gente vive numa cultura onde só faço se for obrigatório. A gente precisa pensar num movimento inverso, né? Eu não preciso deixar acontecer ou precisa fazer determinada ação porque é obrigatório. E quando você perguntou em relação à obrigatoriedade, a gente fala em relação à gestão de qualidade desde 2011, na verdade, através da RDC 63, né? Que a gente tanto fala, a RDC 63 fala sobre a questão de boas práticas de funcionamento. E aí, quando você vai ler a legislação, as boas práticas de funcionamento traz a questão das políticas de gestão, né? Não só de gestão, mas também da humanização que nós falamos aqui anteriormente, as políticas, né? De como que aquela unidade ela tem que se funcionar de forma que ela garanta a gestão da qualidade. E nem precisa inventar a roda. É o que eu falo sempre, não precisa inventar. A gente tem uma legislação antiga aí com dados básicos para funcionamento e que às vezes não funciona. Tem indicadores de qualidade ali que podem ser muito bem trabalhados no serviço, que às vezes não acontece. Então a gente fala assim, não, eu preciso ter o sistema X, eu preciso ter a tecnologia Y, eu preciso... Não é isso. A gente precisa olhar o básico. O que é o básico para funcionamento, que é que a gente trabalha nas unidades que a gente trabalha? O que é o básico para um consultório funcionar? O que é um básico? O que precisa como básico para uma clínica funcionar? E quando você olha, Carlos, você vê uma série de processos frágeis. Não estão desenhados os processos. Quando tem os processos. Quando tem, exatamente. Quando tem processo, né? Porque a grande maioria, eu tenho que ser sincero para você, o que eu vejo aqui é que a maioria não tem processo algum. Aquilo é feito apenas por intuição. Não, e eu monto lá, começo a atender por intuição e aí vai. E mas aí tem um ponto importante, só para concluir, Nádia. Tem um cliente nosso que eles queriam, né, fazer um consultório, consultório, na verdade, uma clínica, né, popular. E nós começamos com ele desde o início. Então, por exemplo, a estrutura física tem normativas, né, como você acabou de falar, a questão das normativas, que é a RDC 50, que a gente precisa entender qual é o fluxo, qual é o processo e qual é o objetivo daquela unidade de saúde. Que é o mais importante, né? O objetivo da unidade de saúde. De forma que a construção, ela seja construída não apenas conforme o que a legislação ela manda, né? Porque a lei, ela manda. Mas de acordo com a realidade institucional. Então, se eu não tenho condições de o meu consultório fazer procedimentos cirúrgicos, né, que aí é classificado como cirurgias ambulatoriais, o médico ele precisa ter um instrumento de, inclusive, avaliar a unidade onde ele vai fazer cirurgia. E quantas vezes a gente chegou em unidades que não chamaram especialista para ver? E eu falo isso de carteirinha, viu, Carlos? Porque você vê uma área de infecção. Não questionou... Na realidade, tem um tipo de questionamento, mas não todo. O que acontece? A área vai ter que ser quebrada depois de ter feito novinha. Porque não consultou. E básico, viu? Eu vejo isso há muito tempo. Eu já fui legalizar centros cirúrgicos onde o engenheiro, o arquiteto não entendiam absolutamente nada
da vigilância sanitária nem da legislação. E olha, foi problema, hein? Porque tiveram que quebrar muita coisa. Novinho, vai ter que quebrar. Depois de pronto. Sim. Então, infelizmente, até o hospital, o gestor, quando vai contratar um arquiteto tal, ou um engenheiro, ele tem que contratar os especialistas na área de saúde. A gente tem aqui empresas que são parceiras nossas, até um cliente que foge até o tipo de cliente que a gente atende, que é a engenharia, que só faz, inclusive, faz para uma grande rede de hospitais no Brasil aqui, que eles atendem exclusivamente, porque são especialistas em obras, em construção, extensão de hospitais. Aí você vê, é o especialista do especialista do especialista. Mas ele precisa ter esse profissional. Primeiro, né, o retrabalho, o prejuízo, depois de ter feito. Aí você marca uma data para inaugurar uma área do hospital que não está liberada pela vigilância, não está. É um caos. Então, antes disso, né, eu acho que tem que ter realmente todos os protocolos, desde a construção. Não, mas é uma questão. É incrível. Extremamente técnico, né? Só para poder concluir. E uma questão importante é não só a questão da obrigatoriedade em relação à legislação, mas uma questão de otimização de processo, porque talvez aquela área que está sendo construída, talvez ela tenha uma aplicabilidade em que há uma necessidade da organização de saúde que pode ser utilizada para outro objetivo, e tem aquela área que está em desuso, né, que a unidade talvez não tenha imaginado e que possa fazer uma construção de forma adequada e você otimizar processo com um fluxo muito bem definido ali. E, gente, dá para resolver com processos simples. Problemas grandes. Depois que está estabelecido, às vezes, a infraestrutura já está lá, reforma ou construção, muitas vezes a gente é chamado só para corrigir com fluxo. Como é que algumas vezes a gente não dá para corrigir com fluxo, gente? É complicado. Melhor você consultar antes o especialista para depois. E rapidinho, quando você fala sobre quem é responsável pelo paciente no consultório e na unidade hospitalar, os dois são responsáveis por esse paciente. A gestão da qualidade, todo o processo, né, que o consultório tem que fazer a nível de organização e de implementação de documentos, e o hospital da garantia da segurança desse paciente, todo o centro de cuidado dele. Entendi. E eu tenho aqui uma outra pergunta que eu achei interessante também, né? Quais os serviços de saúde que dependem de forma vital para esta gestão da qualidade ser feita corretamente? Foi o que a gente acabou de falar, né? Então, assim, a nível de boa prática, qualquer serviço assistencial direto, né, qualquer serviço de saúde, ele deveria contemplar o serviço de qualidade para otimizar processo, reduzir custos, garantir a qualidade do teu cliente. Muito legal. A gente falou um pouquinho também sobre aqui essa questão que eu vou falar, um pouquinho, mas eu acho que de repente se vocês quiserem pontuar melhor ainda, vai ser legal. Ó. Como o serviço de qualidade faz interface com o ambiente de saúde ao implantar a segurança do paciente em uma instituição de pequeno e médio porte? Nós também, acho que a gente até comentou logo no início, que é a garantia, né, da diminuição de eventos que poderiam acontecer ao paciente. Porque, na verdade, quando você tem uma instituição onde ela estabelece os protocolos, sejam os protocolos básicos que são determinados pela legislação, né, no caso a RDC 36, pela RDC 36, a gente não pode, de fato, aí a gente entra novamente numa questão que nós estamos discutindo, a questão da mudança de cultura. Eu não posso fazer apenas aqueles protocolos que estão obrigatoriamente instituídos, né, por legislações. Então, toda essa conexão, ela deverá ocorrer a partir de uma mudança da cultura organizacional, de forma que se estabeleça processos e que esses processos ele diminuem os riscos e concomitante os eventos adversos aos pacientes. E como o núcleo de segurança do paciente deve ser construído? Eu não sei se se é construído ou constituído, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O núcleo de segurança, ele é uma resolução obrigatória, né, da RDC 36, igual o Eric já mencionou. Desde 2013, todos os serviços de saúde, privados, públicos, militares, civis, filantrópicos,
e serviços especializados, que são as clínicas de diálise, algumas clínicas voltadas a clínicas oftalmológicas, que são com determinante de um serviço especializado, obrigatoriamente ele precisa ter um núcleo de segurança. O núcleo de segurança ele é constituído minimamente por um médico, um enfermeiro e um farmacêutico. Mas dentro do caderno 06, que é onde tem toda a orientação para a constituição do núcleo de segurança, ele traz alguns serviços que seriam de uma boa prática a inclusão dentro do núcleo de segurança, como o serviço de controle de infecção, a equipe do serviço de epidemiologia da instituição, nutrição ou outros gestores das áreas, né, que normalmente são pessoas que conhecem o processo de trabalho e têm uma formação de liderança que constitui o núcleo de segurança. Então, normalmente, quando a gente tem um evento adverso um pouco mais gritante dentro de uma unidade de saúde, a gente também aciona esse profissional para poder fazer parte do núcleo de segurança e entender um pouquinho desse processo. Algumas instituições trabalham com grupos de práticas, então são pessoas dedicadas a um processo de trabalho. Existe um profissional dedicado aos cuidados de lesão por pressão, um profissional dedicado à prevenção de queda. Então, essas pessoas também fazem normalmente parte desse núcleo. O núcleo de segurança, normalmente, ele é nomeado e composto por uma definição do diretor-geral da instituição. E aí, quando tem a nomenclatura geral ou executivo, não tem problema. E, normalmente, são pessoas estratégicas, né? Que trabalham com sigilosidade e algumas informações de grande impacto. Todo esse trabalho, eu vejo também que ele navega, né, Eric, através da LGPD também, né? Sim, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Em função dessas instituições estarem lidando com dados sensíveis desses pacientes. Você queria falar alguma coisa? Eu queria falar porque, assim, às vezes tem as unidades pequeno, né? Pequeno, médio portes, né? As unidades que são serviços de saúde, são serviços de saúde que não ficam um pouco perdidos ali na construção. Durante a formação, é importante que haja um entendimento do funcionamento, né, dessa organização, seja unidades oftalmológicas, seja unidades de diálise, seja unidades de cirurgia plástica, né, por exemplo, que as pessoas que estejam envolvidas que sejam pessoas estratégicas dentro da organização, que de forma haja uma liderança e que se estabeleçam os processos ali que são recomendados tanto pelo Ministério da Saúde quanto pela legislação, mas tem outros processos que, apesar de não estar, que a gente costuma falar que são boas práticas, né? Isso. Para que essas boas práticas possam ser instituídas. Rosane, e como é que funciona um sistema de notificação de eventos? A gente tem em duas vertentes. Existe o sistema de notificações de eventos, que é o sistema informatizado da Anvisa, né, que se chama Notivisa. A Anvisa é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E existe o sistema interno de uma instituição, que também não precisa automaticamente ser feito à base de sistema informatizado. Ele pode ser a utilização de uma urna, quando a gente trabalha com organizações de pequeno e médio porte e não tem um sistema interno, né, dentro da instituição. Ali você precisa ter as informações básicas sobre nome do paciente, número de atendimento desse paciente, o que aconteceu. Esse sistema de notificação, ele é um sinalizador para a qualidade e segurança do paciente, entender o que aconteceu dentro daquele processo de trabalho, se aquilo foi uma não conformidade só, que foi um processo instituído e que não foi aderido, mas sem impacto direto nesse paciente, ou se
evento aconteceu e causou algum tipo de dano direto a esse paciente. Entendi. Normalmente, quem é que faz essa notificação? Qualquer pessoa da instituição, isso é muito importante a gente falar, porque normalmente em algumas organizações fala, não, somente o gestor da área pode fazer essa notificação. Não. Qualquer profissional que viu, né, evidenciou aquela falha, ele consegue descrever aquela falha, porque a descrição é muito importante nesse momento. Sem dúvida, né? Então, consegue descrever essa falha, ele pode registrar. E aí, o sistema de notificação, quando ele é informatizado, ele é sinalizado quando existe mais de uma notificação vinculada a um mesmo paciente. E quando ele é à base de urna, né, a gente desconsidera a última notificação realizada. Qual a sua experiência profissional de vocês também, né? Alguma vez você já viu o paciente fazer uma notificação como essa? Não, porque quando é o paciente, ele normalmente utiliza a ouvidoria, né? Ele utiliza a ouvidoria, ele não vem aqui nem no canal da vigilância, entendi. Porque esse sistema é interno. Mas é importante salientar que lá no site da Anvisa tem também o espaço lá para os pacientes, né? É porque como o canal das organizações geralmente é a ouvidoria, né, as queixas ou a sinalização ou a evidência das fragilidades, eles se comunicam, né, junto com a questão da ouvidoria dentro das organizações. Mas se a unidade ela não possui ouvidoria, provavelmente, né, aquele profissional que fez a recepção daquela observação, abre-se um protocolo e estuda ali, né, medidas para que possam mitigar e prevenir novos eventos relacionados àquele evento. Entendi, importante, né? Que as pessoas falem, porque o grande problema é que se você presenciou um evento que não foi correto, que ele causou algum dano, que ele pode causar, você não notificar, né? Então, acredito que as unidades, inclusive, precisam estimular o seu corpo técnico, sua equipe, a notificar aquilo que eles observaram. E quem sabe até notificar aquilo, deu certo, hein? Não sei se o propósito é esse também. Não, sim, mas, gente, tá dando super certo, ir lá e notificar para reforçar aquilo que realmente está sendo implantado na questão da qualidade, né? E qual a melhor maneira de implantar as normas de segurança na assistência à saúde do paciente? É a adesão da operação. A gente não consegue trabalhar dentro de uma unidade de saúde se esse paciente, esse profissional não entender o motivo pelo qual ele está fazendo essa notificação, o motivo pelo qual ele está entendendo que ele falhou e que ele não tem a possibilidade de uma punição direta, porque a qualidade de segurança do paciente, ela trabalha com uma cultura não punitiva. Até porque quando a gente pune alguém diretamente, automaticamente a gente tem um outro grupo que vai deixar, né, vai omitir essa informação para poder não ter nenhum tipo de retaliação. Então, entendi. Até um profissional protegendo o outro. Né? É isso aí. Mas é por isso que a gente fala em relação que deve se trabalhar a questão da cultura, a questão da cultura da segurança do paciente. Porque quando você trabalha numa unidade onde ela não tem uma cultura forte, automaticamente vai ter profissionais que vão identificar fragilidades e que poderiam ser evitados e os erros continuar persistindo dentro daquela organização de saúde. E muitas vezes o evento ele não acontece só por uma responsabilidade do profissional. Às vezes é uma falha de processo interno, mesmo de um processo já instituído. Tipo, o profissional, ele não aderiu a alguma etapa daquele processo, mesmo aquilo dali já acontecendo, mas por uma falha de banalização, ausência de treinamento. Aí cabe a análise mesmo para entender o que... E como essa instituição consegue incluir o paciente e o familiar no centro de cuidados durante a internação? Esse é o maior desafio, né? Quando a gente falou sobre os 7 pilares, a gente falou sobre a legitimidade por isso. É muito importante quando o paciente ele entra no centro de cuidado e ele compreende, porque nada melhor do que uma boa relação. A relação entre paciente e equipe
profissional, a segurança que esse paciente ele tenha dentro da organização que ele escolheu estar e a garantia do retorno dele caso necessário. Então, automaticamente, quando você faz toda uma assistência que você inclui diretamente o paciente, desde um simples fato de uma confirmação de uma pulseira de identificação, até a administração de um medicamento nele, informando para esse paciente as causas e os possíveis efeitos colaterais que esse medicamento traz, a gente está incluindo ele em todo o processo, entendendo que o paciente ele precisa estar o mais confortável possível e de uma forma mais didática possível para ele compreender, Mais humanizada? né? Mas humanização é o Às vezes o essencial familiar dentro da deve ficar mais instituição. estressado, mais emocionalmente mexido com um problema que às vezes o paciente, né? Então, na verdade, nós Dependendo, temos um né? paciente clínico lá e temos um paciente emocional para São tratar. dois, né? Então, como é que a gente cuida disso? Eu fico imaginando o grande desafio Tem que alguns vocês serviços- que trabalham com essa questão da gestão da qualidade no serviço de saúde, todos os profissionais que atendem os pacientes familiares devem passar, né? Para superar tudo isso, né? Como é que você chega em casa depois de um dia de trabalho e ter visto tanta coisa nesse sentido, né? Dando certo ou errado, né? Porque mesmo assim a gente está num ambiente hospitalar onde eu acredito que ninguém gostaria de estar passando por um problema, Sim. mas que infelizmente não teve como evitar. Agora você está lá, né, e tem que tratar para que você saia realmente recuperado. Eu sempre digo isso porque eu fui um paciente hospitalar, né, um homem jovem ainda, cheio de saúde. Eu tive 4 descolamentos de retina, 2 no olho esquerdo e 2 no olho direito, e eu achei que fosse ficar cego, entende? Realmente eu fiquei algum tempo sem enxergar. E realmente você repensa a sua vida toda, né? Caramba, e agora, né? Estou cheio de saúde, mas não enxergo. Então, o que será que vai acabar para mim, né? O que eu vou ter que reaprender agora, né? E foram descolamentos de retina espontâneos. Eu não tive nenhum trauma. 2 no olho esquerdo, o primeiro foi legal, tratei, fiquei jóia. Um ano depois descolou de novo, bem na mácula, e comprometeu minha visão do olho esquerdo e tudo mais. Tive também no olho direito, fiz a cirurgia, levei a etiqueta em cima do olho, né? Para ficar legal, mas eu saí bem de lá, agradeço a equipe médica, que realmente a gente vê como é que é a ciência na área da medicina, quer dizer, como é que a medicina mudou, né? Nosso olho é tão pequeno, né? Eles conseguem operar o fundo do seu olho, colando uma película tão fininha de volta para que você tenha a sua visão restabelecida e invasiva, né? Porque entra no seu olho, né? Tem o laser que vai colar. É um negócio assim fora do comum. E por trás disso tem todo um processo instituído. E tecnologia. Isso aí. E humanização, né? Porque com certeza. você vê, até na hora da cirurgia, o cirurgião e a equipe ficaram batendo papo comigo, porque você não fica totalmente adormecido, você fica apenas anestesiado. Eu tenho que olhar para um lado, olhar para o outro, para que ele possa ir lá naquele ponto certinho. É uma coisa assim, é um trabalho de equipe, né? Você como paciente querendo ser salvo daquele problema e a equipe trabalhando para te devolver, restabelecer a tua saúde, ou pelo menos para que você volte. Entende? Então, eu entendo que até chegar... Você imagina se ele me opera o olho errado. Gente, volta e meia nós escutamos isso na mídia, né? A pessoa entrou para operar uma parte do corpo, operou outra. Gente, então a gente imagina, aquela instituição ou não tinha os seus processos de gestão da qualidade bem desenhados, né? Não tinha, ou não tinha nenhum. Ou não aderiram, né? Não também. aderiram, Você pode ter, de repente, Às vezes alguém a banalizou cultura. aquilo dali. Isso não dá certo, não. Esquece isso. Não vamos etiquetar nada no olho direito, não. Não tem Chega lá e vou operar o problema. esquerdo, porque eu acho que é esse aqui, né? Botar um X na testa, não sei. Então, realmente é uma coisa gravíssima não ter a gestão de qualidade dentro da sua instituição, mesmo aquela instituição menor. Né? Porque é dali que parte, eu acredito, que essa cultura, né, de dentro daquele consultório, que vai partir a cultura para dentro do hospital. Porque o médico que está preocupado com o seu paciente, ele não vai querer internar o seu paciente numa instituição que não tem os processos de qualidade definidos e aderidos por toda a equipe, perfeito. não é verdade? Isso. E essa Eu acho que é dor de importante... Essa dor de cabeça, né? Pode. Esse choro que tem quando acontece um evento adverso pode ser diminuído ou até evitada com o processo.
Processo, prevenção. Por que a gente hoje discute muito, investe-se em prevenção de doenças? Porque a prevenção é uma coisa mais demorada, dá um pouco mais de trabalho, é uma construção que você tem. Então, hoje a gente está muito focado em resultados, né? Eu quero resultado, e então é um resolvedor de problemas. Existe um problema no atendimento com o paciente, e aí você vai resolvendo, mas você não pensa por trás disso. Tendo uma gestão. E também a questão da prevenção, como não acontece, né? Quanto mais instituídos as barreiras preventivas, menor são os riscos de acontecer. Sim. Então, como não acontece, talvez algumas organizações de saúde, e aí eu digo mais essa do pequeno e médio porte, ela não consiga entender que aquilo dali faz parte do resultado positivo dela. Não um acontecimento daquela... E não uma não realização de um processo de trabalho eficaz, né? Verdade. Rosane, quais são os órgãos que fazem a fiscalização da qualidade deste serviço nos estabelecimentos de saúde? A Anvisa, né? Hoje, recentemente... A Anvisa é um deles. A Anvisa é o principal. A Anvisa não faz só a fiscalização nos serviços de saúde a nível de qualidade, como desde o ano passado ela começou a ir aos hospitais para avaliar o núcleo de segurança do paciente. Então, ela avalia a ata, ela avalia os indicadores do núcleo de segurança do paciente e, automaticamente, quem está inadimplente em algum momento não vai poder ficar, porque a Anvisa trabalha com questões de multa, né? Então, não, claro. Agora, a Anvisa faz isso de forma regular ou se ela for convidada? Não, ela nunca é convidada. Ela comparece a uma instituição para poder pegar mesmo o pessoal no pulo, né? Entendendo se o processo ele é instituído, ele tem que ser instituído, igual a gente falou lá na frente, a todo momento. Em alguns outros hospitais que possuem acreditação, ela tem um órgão, né, que aí é de escolha do hospital, ONAC, Mental, JCI, que são acompanhamentos de manutenção e aí eles têm uma periodicidade para ir que varia de órgão para órgão. Sim. O hospital tem uma instituição privada normalmente que está sempre preparando eles ou acesso à equipe técnica interna, deixando eles sempre preparados para uma eventual fiscalização da Anvisa. Que é a qualidade de segurança. Que é a qualidade, muito legal, né? Aqui tem uma pergunta que você já respondeu, né? Quais são aí as penalidades, né? A pergunta é até mais ou menos assim, ó. Se as normas não forem cumpridas, quais são os riscos que o hospital ou a instituição de saúde pode correr? Dependendo do item que for não notificado, né, que for visto dentro da organização, ela pode até ser fechada. Tá? Então, assim, tem alguns critérios, tem alguns requisitos, né? Anteriormente, quem fazia a fiscalização aqui a nível do Rio de Janeiro era a Visa estadual, houve a migração, né, para a Visa municipal, e lá eles têm todos um checklist, né? Um checklist onde eles vão fazer a avaliação. Se eles chegarem à unidade e perceber que aquela unidade ela tem alguns requisitos que são obrigatórios, que não são cumpridos, alguns eles vão dar um prazo, né? Um prazo, às vezes, de 15 dias, 30 dias, 45 dias, 2 meses, mas se houver pontos críticos dentro daquela organização, ela é interditada e ela precisa, né, passar por um período de adequação. E tem uma parte educativa da vigilância, né? Então ela notifica e dá um tempo para a unidade também se adequar. Isso também é uma coisa interessante, né? Muito porque interessante. Assim, eu acho que a Visa, ela tem esse papel de educador. Não, a gente tem um aspecto hoje da cultura de lembrar que a fiscalização ela vem para então ela não chega lá e multa, né? Não. Ela vem aqui, te faz uma visita, você não está regular, ela te dá um prazo para adequação, dentro daquele prazo você tem que cumprir. Se ela retornar e naquele prazo você não tiver cumprido, aí sim ela vai ser... Como ele falou, dependendo das observações. Dependendo das observações. E também a questão de... As infrações sanitárias, elas têm um nível, né? E aí as multas também têm umas variáveis. E agora se o movimento... Com a gravidade, né? E assim, um movimento, Marinho, que nós temos percebido na ponta é o seguinte, agora não vai só um fiscal, né,
específico. Eles vão por especialidade. Então, geralmente, quando nós recebemos a questão da Visa, nós recebemos o engenheiro, o biólogo, o enfermeiro. Então, é um conjunto de profissionais específicos, né, com expertise em cada área, né, em relação à especialidade, para avaliar aquela organização de saúde. Olha, aqui não é uma organização de saúde, é uma empresa de assessoria contábil. Recebemos a vigilância sanitária, vieram 3 profissionais para checar se, na época da pandemia, se a empresa cumpria os requisitos básicos para poder ter equipe aqui trabalhando, né? Eles saíram daqui, assim, eu até fico feliz de dizer isso, saíram daqui impressionados, até elogiando que nunca entraram numa empresa tão organizada, porque a gente tomou tudo aquilo que nós tivemos com a empresa de medicina do trabalho, dando não só palestras, como implantando aqui as medidas de segurança para que o nosso colaborador pudesse vir trabalhar. E a gente tomou todas aquelas providências, né? E foi muito legal, porque geralmente eles encontram sempre alguma coisa errada, mas saíram daqui elogiando, entendeu? E eu falei, mas por que vieram aqui, né? Alguém disse que vocês tinham até criança aqui dentro. Gente, eu fiquei chocado, mas tudo bem, né? Alguém que não gosta da gente fez uma denúncia na vigilância dizendo que tinha criança dentro da nossa empresa. Agora, Mário, uma loucura dessa. Só retomando um pouco também lá atrás, para a gente também, né? Pontuar essa outra questão, é importante que os médicos que fazem o atendimento dos pacientes nos consultórios estabeleçam estratégias, né, e mecanismos de forma que ele consiga avaliar a unidade, né? Então, recentemente, semana passada, teve a clínica lá de Nova Iguaçu, e assim, nem a questão do aspecto de estrutura era para estar funcionando, e estava, né, acontecendo cirurgias plásticas, né, ali naquele recinto. Então, é importante, inclusive, para que o médico ele possa avaliar se aquela organização ela é melhor para aquele paciente, porque além dele, enquanto profissional, é responsável quanto, né, as organizações de saúde. Então a gente precisa tentar mudar essa visão, porque quando o órgão, né, no caso a Visa, ela vai até a instituição avaliar, ela vai com papel educativo, mas tem algumas questões importantes que precisam, né, ter um mínimo para que aquele estabelecimento esteja funcionando, né? Então a gente tem a RDC 63 que ela direciona, mas nós temos outras legislações, né, a nível do Conselho Federal de Medicina, em relação, né, a nível do Conselho Regional de Enfermagem, quando há profissional de enfermagem, a questão também das legislações específicas, né, do setor de saúde, a questão, inclusive, né, dos órgãos municipais, estaduais, que precisam ser respeitados. Porque, na verdade, os fiscalizadores eles vão lá checar aquilo que já, né, que está estabelecido em lei, se está sendo cumprido ou não está sendo cumprido. É uma questão básica, por exemplo, né, a questão do alvará sanitário, que é uma questão importante, e por vezes a gente pega que aquela organização de saúde não está com aquele alvará sanitário atualizado, né? Não está lá registrado, não está visível. Então, é um item obrigatório que geralmente eles vão pontuar aí para esses consultórios, né, para essas clínicas menores. Que eu vejo aqui o seguinte, nós legalizamos clínicas e hospitais também, né? Alguns municípios, a clínica tem com uma certa agilidade a licença da vigilância sanitária. Outras não, elas levam, em determinado município, muito tempo para obter a licença, ele fica com um protocolozinho. Uhum. Então, como é que esse médico que entra nessa instituição pode ter certeza se ela está ok ou não? Eu só tenho um protocolo que eu dei entrada, mas demora muito. Isso é uma coisa que a gente vê, que é uma parte burocrática. É daquele ente público mesmo que tem um processo lá demorado para licenciar. Como é que esse profissional vai poder avaliar se aquela instituição para onde ele está levando o paciente dele para operar está ok ou não, se ela tem lá, né, os seus processos de qualidade, todos eles sendo executados e tudo mais. Uhum. Porque é importante que a gente fale um pedacinho disso, em função... Eu estou falando isso porque tem realmente casos assim. No município do Rio, há um tempo atrás também, para você obter a licença era difícil. Entende? Ou não, eles emitem, mas muitas vezes eles nem vão ao local para verificar se está ok ou não. Perfeito. Talvez por falta de fiscais, de mão de obra, eu não sei. E tem prefeitura que jamais... Tem prefeitura dentro do estado do Rio, que a gente atende lá no município, nós temos que entrar com um ofício pedindo que a vigilância vá fazer a fiscalização para liberar a licença.
da empresa. Aí a gente visita a instituição, diz que só tem um fiscal, que é médico e só trabalha meio expediente por semana. Um dia na semana. Não tem como, entendeu? Aí quem vai ser penalizado? O município? Então, o que acontece? Compreende? Quando o médico, né, ele se depara com essa situação, obviamente a gente tem que ter o reconhecimento, né, a questão do quantitativo de profissionais, que depende de município para município, etc e tal. Mas esse item ele não pode ser unicamente exclusivo para eu poder avaliar o serviço. Certo. Porque não vai ser apenas o alvará sanitário que vai me dizer, porque às vezes o alvará sanitário ele saiu, mas ele não garante processos internos, também tem isso, né? Então, é um conjunto de itens que precisam ser levados em consideração para avaliar uma organização. Porque você vai chegar na organização que vai estar lá o alvará, está tudo aprovado, vai estar, né, exposto ali para os clientes, mas os processos internos são deficitários. Né? Então ele precisa analisar, principalmente quem vai fazer o aluguel, por exemplo, do centro cirúrgico. Então, será que essa unidade ela tem os protocolos? Será que essa estrutura ela tem a recuperação anestésica, né, de recuperar esse doente? Será que essa unidade ela possui unidade de terapia intensiva? Se não tem plano de contingenciamento, tem uma unidade que dá para estabilizar como se fosse característica de terapia intensiva para que esse paciente ele seja transferido. Então tem alguns itens que precisam ser avaliados e levados em consideração. Então a questão do alvará ele não é único, exclusivo para que se possa avaliar uma organização de saúde. Então fica uma dica também para o paciente, né, gente? Perguntar ao seu médico, né, que está te indicando aqui uma unidade hospitalar para você se internar para fazer a cirurgia, perguntar ao médico o seguinte: doutor, essa unidade hospitalar, ela tem licença sanitária? Ela tem os seus processos de gestão da qualidade, né, de saúde para o paciente funcionando, definido, né? Porque você imagina, de repente, uma determinada cirurgia vai necessitar de um suporte lá da equipe que está interna no hospital, depois que o médico vai embora, e que o paciente pode não ser bem atendido. Ele pode ter complicações em função disso. E isso afetar, inclusive, o serviço médico que foi prestado, que poderia ser de excelente qualidade, né? Assim como a equipe de suporte, que os enfermeiros, toda a enfermagem, aquela equipe que está lá cuidando daquele paciente depois da cirurgia. Que é complicado, você entra com uma emoção, né? Vou fazer uma cirurgia de mamoplastia para ficar linda e maravilhosa. Você fez, quando chega, você está morrendo de dor, você está sofrendo e não sabe o que fazer, o médico já foi embora. E agora? Eu estou na mão de um profissional que está ali que eu não conheço. Em momento nenhum me falaram, ó, é o Eric que vai ficar com você, vai cuidar de você, alguém que venha fazer... Sabe, um intermediário. E geralmente esse paciente está com um acompanhante. Falar com o acompanhante. Eu já passei por esse processo, eu não fiz as mamas, é claro, né? Mas eu acompanhei um processo bem similar nesse aspecto. Não vou falar o nome do hospital, é claro, preservando a empresa, mas eu senti uma necessidade muito grande desse suporte. E como o diretor médico de lá era nosso cliente, eu falei com ele. Tive que falar com ele. Falei, olha, depois de uma cirurgia grande como essa, a gente não está sentindo aqui que está havendo o atendimento adequado para esse tipo de... Tipo assim, a minha pulseirinha é vermelha. Estão me atendendo como se eu não tivesse aquela necessidade de urgência. Então, isso inclusive, Maria, a gente tem uma legislação a nível municipal onde ela trata o seguinte, olha, as clínicas de pequeno porte, né, ou essas clínicas ambulatoriais, elas precisam ter um plano de contingência em casos, né, de incidentes e reações adversas, né? Então, exemplo, se o paciente está sendo atendido, houve uma parada cardíaca, ou o paciente teve um processo alérgico que precisa ser transferido, qual é o plano de contingência que essa clínica vai fazer para garantir que esse paciente, apesar de ter tido um evento, né, um incidente, possam ser recuperados, mesmo que seja em outra unidade? Então, tem uma questão, né, de fluxos entre as emergências. Então, às vezes, a gente precisa identificar onde está localizada geograficamente essa unidade para que a gente possa estabelecer de fato. Em alguns momentos, né, o SAMU, né, ele acaba tendo uma assessoria para aquela clínica. Em outros momentos, tem que ser ambulância particular. Então, assim, tudo isso precisa ser estudado, precisa ser estruturado de forma que aquela clínica ela ofereça segurança
para aquele paciente estar buscando ali Você sabe a que assistência. agora eu vou contar uma outra coisa, né? Também não vou dizer o nome da clínica, porque não faz parte do que eu quero falar aqui. Eu visitei uma empresa e era um consultório, cirurgia plástica, e o médico na hora me falou assim: Carlos, a gente contando sobre a questão de LGPD, de vigilância e tudo mais, ele falou: poxa, eu recebi uma paciente que eu operei no hospital aqui para eu tirar só os pontos. Ela teve um mal súbito aqui na minha sala. E eu não tinha nenhuma estrutura para atender. Foi um desespero. Tive que sair, porque ela está dentro de um complexo de clínicas e tudo mais, correndo nas outras clínicas para saber quem tinha lá um um outro aparelho que eu pudesse utilizar, um carrinho de parada para eu utilizar. Até falei com ela, falei: olha, você precisa ter essa estrutura aqui. Você operou o paciente, ele vem aqui tirar um ponto, de repente não passou mal na cirurgia, mas na hora de tirar aquele... ela ainda está se recuperando e passou mal. E olha que eu fiquei realmente assustado pelo fato dela, como cirurgiã plástica, não ter esse tipo de recurso lá para poder atender. Então, a orientação nossa, como vocês estão aqui, é sempre que, mesmo no consultório, que faça suas consultas, os pequenos procedimentos, tenham todos esses equipamentos. Porque quando a gente legaliza aqui a vigilância sanitária, a gente diz lá se o médico tem ou não tem o equipamento. Quando a gente faz o processo do CNES, Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, a gente aponta lá a hora que ele trabalha, aponta os equipamentos, tudo que é necessário a gente informa lá. Né? E quando a gente vê uma clínica como essa, que recebe o paciente, né, do pós-operatório para fazer um procedimento qualquer e não ter, é um pouco realmente assustador. Né? E eu acho que ela, a partir daquele momento, ela realmente adquiriu lá os equipamentos que ela precisava para não passar por aquele processo de novo, né? Mas foi necessário ter o problema, vocês falaram sobre isso aqui, para tomar uma providência. Não é necessário, tem que ser preventivo. Né? Imagina se o paciente vem a óbito lá dentro. Ter esse suporte de equipamentos e medicamentos e também saber o que fazer. Tem que alimentar, tem que ter um fluxo para esse profissional médico que não é rotina dele atender uma emergência, ele não é rotina de atender uma emergência, ele é um médico que atende ambulatorialmente. Ele pode esquecer alguma coisa, então escrever esse protocolo de atendimento a eventos adversos também é importante. E aí ele vai ter mais segurança para poder trabalhar, né? Que é o que a gente faz no dia a dia aí com os nossos especialistas, munir esse profissional e essa unidade, esse atendimento com mais segurança. O que eu faço se acontecer isso? Escrever o fluxo do que faz. Aonde encontrar, onde está aquele equipamento, onde está o ambu, onde é que está os primeiros socorros, onde estão as medicações. Isso tudo a gente desenvolve para que o médico trabalhe com mais segurança. Acontece uma vez a cada 5 anos, ok, mas quando acontece, é um desespero, né? Todo mundo fica pensando o que fazer, por onde começar. Não, tem um fluxo desenhado, é isso que a gente desenvolve, né? É isso aí. Bom, nós temos ainda aqui mais uma questão para concluir. Acho que a gente avançou bem, né? Foi muito legal. E é para você, Rosane. Para concluir, qual a importância de uma boa gestão da qualidade quanto ao ponto de vista do paciente? Ou seja, segundo a visão do paciente. Informações claras, primeiramente. Tudo que o paciente ele tem ciência do que está acontecendo com ele não gera dúvidas. E quando esse atendimento é contínuo, automaticamente esse paciente ele entende que o processo da organização de saúde é um processo fortalecido, né? E que os riscos são menores. Caso aconteça, ele mesmo consegue intervir porque outros profissionais já tiveram essa atuação, né, prévia e informaram para ele como é o processo de trabalho e o que deve ser feito. Aí a gente fala desde um banho de aspersão, né, que é um banho no chuveiro e entendendo toda a questão de integridade desse paciente, quanto qualquer procedimento assistencial, não só da equipe de enfermagem, mas da equipe multi. Entendi. Bom, gente, nós estamos chegando no final do nosso podcast. Queria saber se vocês querem fazer mais alguma colocação antes da gente entrar nos finalmente. Se alguma coisa aqui que a gente falou
no nosso script, se vocês querem acrescentar alguma coisa para esse ouvinte, para quem vai acompanhar esse podcast até o final, o que vocês podem acrescentar um pouco mais para que essas empresas, essas pessoas, esses profissionais que vão nos escutar, ou que estão nos escutando, na hora de contratar uma empresa, eles já têm conhecimento agora que existe a Inovid, que é uma empresa totalmente científica, que cuida dessa questão da desinfecção hospitalar. Me corrijam, por favor, se eu estiver falando alguma besteira, né? Porque vocês mesmos é que vão poder falar um pouquinho mais e dar, assim, uma pincelada. Se alguma coisa que você acha que passou, Rosane, Eric? Não, eu acho que assim, eu resumo esse contexto, prevenir é o melhor caminho. Melhor prevenir do que remediar? É isso aí. Melhor prevenir do que remediar. É isso aí, né? Você vê, até eu procurei assim acrescentar aqui no podcast algumas experiências que eu tive, tanto pessoais, né? Quanto algumas que eu também escutei, né? Do próprio médico dentro do seu consultório, dizendo: meu paciente quase morreu aqui, tirando pontos, teve um mal súbito. E isso pode acontecer, né? Então, realmente, prevenir é melhor do que remediar. E quem é o nosso maior, divulgador do trabalho é o próprio paciente, né? Você que tem uma clínica, que tem um consultório, quem mais fala sobre o seu serviço é quem foi atendido. É verdade. Então, o médico, o diretor de uma clínica, de um consultório, ele está preocupado o quê? Que o paciente seja bem atendido. Então, o que é a leitura do paciente sobre gestão de qualidade? Ele não sabe. O que ele vê? Não sabe. O que ele entende que existe qualidade? Uma boa identificação, uma informação correta, clara para esse paciente. O que ele entende que essa clínica é um bom atendimento, tudo formalizado, os processos acompanhados. Então, ele começa a olhar os detalhes. Como leigo, o paciente é inteligente. Então, ele não sabe que aquilo tem um nome de serviço de qualidade, mas ele vê a qualidade reportando nesses processos seguros. Então, isso é mais fácil de desenvolver do que depois ter um impacto maior. Então, a gente tem duas coisas interessantes. O paciente que vai sair falando bem do trabalho, né? Ele vai falar: não, lá é tudo muito bem, certinho, desenvolvido. E o outro, você vai diminuir riscos da sua assistência. Então, serviço de qualidade, os dois pilares que eu vejo como resumo é esse. É fácil, o Eric falou, é fácil prevenir. Isso aí. Bom, se vocês quiserem dar um recadinho final, super legal, não tem nenhum problema. Só para falar que processos bem instituídos salvam vidas. Salvam vidas, né? Pô, legal. Nádia? Eu quero agradecer por estar aqui, agradecer ao Carlos Marinho, toda a equipe que você recebe também a gente. É um espaço que a gente fomenta discussão técnica, mas também traz as soluções, né? Que hoje a proposta é trazer uma visão maior do que é a qualidade, e a gente tem esse espaço aqui, é muito bom ter você que está assistindo aí a gente, ter essa oportunidade, porque eu falo o seguinte, são pérolas, né? Essa discussão. E a gente deve aproveitar e trazer e divulgar. Então, divulgue aí, você que está assistindo a gente, todos esses dados aí, chame para poder seguir aqui o Pod Dr. Inovid, e a gente está sempre trazendo essa discussão que é importante, não só para o serviço de saúde, mas para a comunidade de uma forma geral. Eu acho que é isso, né? Então, assim, para você que tem a sua clínica, né? E que está precisando e não sabe, não entende ainda e queira, né? Entre em contato conosco, nós estamos aqui disponíveis aí para poder auxiliar a sua clínica, né, o seu consultório, de forma que você consiga garantir qualidade e segurança para os seus pacientes. Sim. Sim, ó, lá no final do nosso, quando a gente for divulgar, vai estar o endereço da Inovid, telefone, e se você quiser falar com eles também, pode entrar em contato conosco aqui na Maxi Doctor, e nós vamos te ajudar a você chegar até a Inovid com as suas questões. Se for cliente nosso, com certeza, eles vão ter um descontinho especial para vocês. Podem acreditar. É isso aí. Né, gente? Eu peço a vocês que acompanhem nosso canal, cliquem lá no sininho, né? E agradecer a esses profissionais assim, diferenciados, que é o Eric, a Nádia, e agora a convidada especial, a Rosane. Muito obrigado. A gente está de portas abertas aqui na Maxi Doctor, contabilidade especializada para a área de saúde. Nós temos aqui o nosso estúdio de podcast também e gostaríamos muito de receber você, que é o nosso cliente, ou quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais desse projeto que a gente tem para ajudar a levar conhecimento até você. Um beijo. Valeu, e até a próxima. Abraço, Tchau, gente. Abraço.